Olá, seja bem-vindo a mais um CRA-RJ Entrevista. E o nosso convidado de hoje é só um presidente, o presidente da Academia Brasileira de Ciência da Administração, administrador Paulo Motta. Tudo bom, professor? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui conosco. Um prazer é meu. Prazer. Bom, administração é uma ciência multifacetada. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo, que está nos vendo, sabe disso. Mas, professor, como é que surgiu essa ideia de ter uma academia para estudar exatamente essa ciência tão expansiva que abrange tantas coisas? Olha, a sua introdução revela um pouco a preocupação de uma época, né? Que é multifacetada, né? E na época da criação da academia, o pessoal que criou tinha uma preocupação em proteger a prática e o ensino da administração segundo uma perspectiva mais de ciência, né? Porque havia na época muitos ataques a essa ideia, né? E também a administração não era uma estrela nas empresas nem na administração pública. Ela nasceu na administração pública com um espírito mais científico. Os fundadores da academia tiveram um papel muito importante na ciência da administração dentro da gestão pública, né? E encontraram muitos empresários da área privada que gostavam da ideia, mas por que eles vão criar a academia? Porque toda instituição nasce também produto das preocupações, dos paradoxos de uma época, né? E havia sempre essa ideia de que como é que vai manter-se viva essa ideia da ciência. Então a academia nasceu para ajudar o desenvolvimento do Brasil, o desenvolvimento da ciência no Brasil, tecnológico inclusive, na perspectiva da administração, né? E naquele tempo a gente tinha nas empresas, no governo, o pessoal que estava no topo, que eram os administradores de topo, era uma minoria muito grande, né? Comparado com hoje, né? Por exemplo, eu me lembro que eu participei de um seminário nos anos 90, na Bélgica, que tinha um senhor que tinha feito uma pesquisa, que era um seminário das Nações Unidas, e ele mostrava que naquela época dos anos 60, por exemplo, você olhasse as empresas, as grandes empresas do mundo, 10% dos funcionários estavam na administração e 90% na planta industrial, né? E em 90, 30 e poucos anos depois, era exatamente o inverso. 90% na administração e 10% na planta. Você viu isso e até citava exemplo das instituições que faziam treinamento e formação na área industrial, tipo Senai, por exemplo, o Senac, né? Por exemplo, o Senai era uma instituição que bonita no Brasil, um grande treinamento na área industrial, de várias técnicas que a indústria necessitava, né? De uma hora depois você fazer curso de administração. Todo mundo começou a fazer MBA. A MBA ficou uma febre no Brasil inteiro, porque a maior das pessoas visava aquele lugar, né? Porque a indústria foi se automatizando, era robótica e tudo isso, então a parte administrativa, né? Ela foi crescendo, né? Até agora, se pensarmos um pouco, falando um pouco do presente, né? Hoje já está sendo a parte robótica, a informática, a inteligência artificial atingindo o topo das instituições, né? Seja, nós temos hoje uma coisa que existia pouco no passado, que é o desemprego lá em cima, né? Hoje o desemprego afeta as pessoas de colarinho branco, né? Porque estão sendo substituídos pelos robôs, pelas inteligência artificial, né? Antigamente, os desempregados eram sempre lá embaixo, né? Eles é que sofriam, os empregados eram primeiro lá embaixo. Hoje, já chegou a toda a instituição. Então, essa ideia de proteger a ciência da administração, que gerou um grupo de pessoas que vamos estudar, vamos fazer e vamos defender a ideia de uma administração mais referenciada em dados, em ciência, em conhecimentos sistematizados. E eles criaram, então, essa instituição que existe até hoje, né? E a gente vê, pelo próprio site da instituição, a gente vê pelos eventos que são feitos na instituição, que ela é uma instituição que abrange muitas pessoas, né? O nosso conselheiro Antônio Andrade, ele tomou posse há pouco tempo e eu até brinquei com ele, que a cadeira dele é a cadeira que inicialmente era do Juscelino Kubitschek, nosso ex-presidente. Então, assim, é uma academia que ela abrange a administração como um todo. Como é isso hoje? Haja vista, como o senhor falou, que existe a questão do desemprego, existe a questão da robótica, existe a questão dessa coisa muito rápida. Como é isso hoje? Essa é produto de uma evolução.
social, econômica e tecnológica do mundo e do Brasil, que abrange a administração, que está nesse meio também, né? Esse mundo é totalmente diferente das preocupações daqueles que estavam no início, né? No início as pessoas queriam proteger a administração, porque ela era minoritária, havia muita gente que queria destruir a ideia, essa ideia não é importante, né? Mas essa ideia progrediu muito mais rapidamente, criaram escola de administração, faculdades e tudo isso, né? Muitas coisas. Então essa multidisciplinaridade, toda essa ideia de abranger o mundo, né? A administração tinha que absorver isso, né? Isso tem coisas boas e coisas ruins, claro. Quando você busca muita interdisciplinaridade, você até perde um pouco a identidade, né? E essas pessoas querem defender também uma identidade, dizer que essa identidade é conhecimento administrativo, né? Hoje se conhece melhor isso, né? No sentido prático, todos podem absorver, né? Porque você não existe, por exemplo, a gente tem um CRA, uma profissão que não tem reserva de mercado para esse profissional, né? Mas tem necessidade desse profissional, né? E todos usam bem, os que sabem, usam bem esse conhecimento. Então, o mundo cresceu de tal maneira que, quer dizer, estamos no lado bom é que contribui. O lado mau é que você começou também dificuldade em ter a identidade, né? Porque a interdisciplinaridade excessiva, né, você perde o sentido. Às vezes eu brinco na aula com os professores que vão fazer currículo de administração, porque é o seguinte, você quer colocar a interdisciplinaridade, botar um pouquinho de cada coisa. Isso não é interdisciplinaridade, isso é intersuperficialidade. Então, às vezes, você quer estudar administração, você é um intersuperficial. E quem sabe um pouco sobre muita coisa, sabe menos que todo mundo, né? Então você tem que entender, ver a identidade, aprofundar essa identidade, se torna naturalmente interdisciplinar. Se você for estar, por exemplo, numa área que é o presidente aqui do Conselho da área de Recursos Humanos, é uma área profundamente ligada com sociologia, com psicologia. Então, se você começar a estudar administração de recursos humanos, naturalmente você vai se aprofundar na psicologia, na sociologia, na antropologia, na dimensão cultural da administração. Isso aqui é a interdisciplinaridade autêntica, né? Porque você, aprofundando, você toca nos limites importantes da ciência da administração, né? Então, hoje, esse mundo, porque esse mundo é diferente, a BCA tem que ser diferente, né? Nós não temos necessidade de proteger muito isso, mas nós temos que garantir o quê? Que o conteúdo, a seriedade da administração, né? Como uma identidade, um conhecimento que é útil para o desenvolvimento. E como se tem muito mais faculdades, tem muito mais coisa, a divulgação não é tão necessária como era no princípio. Mas ela é necessária apenas em compartilhar ideias novas, compartilhar pessoas que têm ações de vulto, de importância no meio administrativo, essa é a prioridade hoje, né? Porque a gente tem nos quadros da BCA interligações importantes e que a gente, ligando com o mundo prático, o mundo acadêmico, a gente produz muito mais palestras, intercâmbios, né? Que as pessoas podem buscar outro tipo de saber, outro tipo de sabedoria que não está tão sistematizado para as pessoas práticas, para entender mais esse mundo, né? Então a gente também se adapta um pouco à época, né? A época que é um pouco diferente da criação, né? Professor, o senhor falou sobre ideias novas, né? A administração é uma das carreiras que tem mais estudantes no Brasil e em todo o mundo. Como trazer esses estudantes, como trazer esses novos profissionais para a academia, para as palestras, para os eventos, para o que a academia tem a oferecer de bom? Bom, essa é uma questão importante, né? Porque isso mostra até que a ideia da administração progrediu no mundo de uma maneira muito enfática, né? Então, aquelas preocupações do início da academia desapareceram, que hoje o mundo é diferente. Então, você tem razão, a pergunta é importante, porque hoje nós vivemos numa era que eu sempre chamo a era da instantaneidade, tudo é instantâneo, as pessoas não podem mais esperar, né, para ter coisas novas, todo mundo quer coisa nova, novidade de maneira rápida, né? Além disso, você trabalha com a administração, tomar decisões, fazer políticas importantes nas empresas, no governo, você não tem mais tempo para esperar dados, esperar coisas, as respostas têm que ser imediatas. Se você faz qualquer tipo de serviço, hoje, pode até ser uma coisa simples, ir ao restaurante, o feedback da qualidade é dado assim, em seguida, instantâneo. Então, esse mundo de instantaneidade, né, você tem, isso compartilha informações e avaliações instantaneamente, né? Agora, a academia em si, o objetivo dela é disponibilizar conhecimentos. Ela não tem integrar, ela na verdade é uma instituição elitista, né? Por quê?
porque ela admite pessoas que deixaram uma marca importante, né? Que sirvam de exemplo para outros, né? E que alguns já estão agindo no meio prático, ainda estão agindo, né? E essa referência do meio prático, eles praticam novidade. Então eles enriquecem a academia, né? Com esse saber prático. Mas nós temos também na academia alguns acadêmicos, né? Professores, pesquisadores, que também, eles profissionalmente são encarregados de produzir ideias novas, né? Também produzir ideias novas. O mundo prático também faz isso, mas na academia existe a tarefa de pesquisar, né? Que é uma tarefa de você desconfiar do conhecimento existente, né? Criticar o conhecimento existente para criar um novo saber, né? Um novo saber. Isso a administração tem que fazer, porque o mundo faz isso, né? Eu vi uma palestra no Canadá há pouco tempo, mostrando que um conferencista mostrava que o estoque de saber que o ser humano tem hoje, em todo o saber dele, está se modificando a cada 2 anos. Então, 50% de tudo que você sabe vai mudar daqui a 2 anos. Ele citava ideias de que, por exemplo, uma pessoa que terminar um curso, pode ser, imagina, até de administração, ele citava mais engenharia e medicina, né? Mas, por ser administração, uma pessoa hoje, nas grandes escolas do mundo, que concluíram um curso hoje, né? Essa pessoa, se começar o curso no mesmo dia da formatura, já vai encontrar um currículo mais da metade diferente, contraditório, concursado. Essa velocidade mostra o seguinte, que o diploma de formação, qualquer diploma de curso tem mais valor. O que significa um diploma de graduação hoje? Você está obsoleto. Tem que começar a estudar de novo. Então, essa ideia de buscar novidade, praticar novidade, está inserida na sociedade, né? E não pode, os administradores têm que acompanhar esse mundo, né? Então, na academia, a nossa academia, a gente procura, porque é uma academia pequena, ela tem 50 membros, né? E ali tem pessoas de várias áreas que marcaram época, foram reconhecidas por terem uma contribuição importante para a área de administração. E essa contribuição tem coisa do passado, mas também em busca de novidades, né? E muita gente pode trazer isso. E o que a gente espera nessas palestras que a gente faz, nesse intercâmbio com o mundo externo da academia, é facilitar às pessoas o acesso a essa ideia, né? Você pode estar num trabalho, pode estar na empresa. Se a sua empresa está numa pequena empresa, não tem essa possibilidade, vai nas palestras da academia que você vai encontrar alguma novidade sobre o que é um projeto de governo, de uma empresa ou de uma construção de novo saber administrativo, né? O senhor falou que a academia ela busca as novas ideias, mas ao mesmo tempo é um pouco elitista por agregar membros que já contribuíram para a ciência. E como o senhor acha que vai ser daqui para frente? Porque se tem essa agilidade, se tem essa rapidez toda, aquela coisa muito, a cada 2 anos a gente já está obsoleto. Eu peguei meu diploma, já tem quase 15, então já estou mais do que obsoleta. Como a gente pode, como a gente deve, como o estudante e o profissional de hoje deve lidar com isso, com essa rapidez? São 2 coisas. Você não precisa ficar muito preocupada que eu estou obsoleta, porque o mundo prático também te ensina coisas novas, né? As pessoas estão sempre aprendendo, né? Isso é importante. Mas a grande diferença que se fala em educação no mundo de hoje é que você precisa continuar a ter contato com conhecimento sistematizado. O século XX, na segunda metade do século XX, em que se começaram as escolas de administração, essas coisas todas no Brasil, né, você tinha um ditado que era o seguinte: esse é o século de volta à escola. A escola já não é mais um lugar que só os pequenos podem estar, né? Os grandes também têm que voltar aos bancos escolares. Então começou a haver treinamento, formação em empresa, vem fazer curso de 1 semana, 15 dias, tudo isso começou em administração. É só fazer um parênteses, né? Eu sempre lembro, porque isso começou em administração, e na Inglaterra, na França, tem ideias mostrando que os ensinos noturnos, que acompanhavam depois do trabalho, começaram na área de administração, né? Começaram na área de administração. Foi na Inglaterra, começou depois na França, que pessoas saíam do trabalho iam fazer cursos, né? E o principal era curso de administração naquela época, né? E tinha até curso à distância. A gente trabalha em curso à distância, vocês também todos cursos à distância, as pessoas às vezes não sabem, não se lembram ou não leram, que tem uma escola francesa que no início do século XX já tinha 55 mil alunos à distância.
Isso com papel, carta e tudo. Uhum. Você hoje arranjar 55 mil alunos não é fácil, né? É verdade. Numa escola. Naquele tempo, no século XIX, pouca gente, mas já tinha gente, escolas com esses alunos à distância. E era no ensino de administração, né? Então, é o seguinte, não fica preocupado com isso. Mas o que é esse século agora, que a Europa ficou preocupada, batizou isso nos programas de Bolonha, etc., das reformas universitárias? É o século da educação permanente. Né? Esse é o século, não é o século de volta à escola, é o século que você não mais vai sair da escola. Né? Porque você vai precisar sempre tomar contato com conhecimento sistematizado. Não é só a experiência do outro que você ensina, adaptando. Você tem conhecimento mais avançado que você tem 15 anos atrás. Porque você trabalhou com gente que tinha ideia, você inovou, você adaptou, tudo isso é criação. Tudo isso faz parte da criação administrativa e da novidade. Agora, o que tem no mundo de hoje? Tem conhecimentos sistematizados, coisas novas, tecnologias novas, que você precisa aprender de maneira disciplinada, né? Não pode ser só em conversa um com o outro. Você tem que ir para um curso, por pequeno que seja, para ter contato com o conhecimento de quem já produziu a ideia e sistematizou a ideia. Você vai lá buscar, ver se isso é útil. Então esse é o século, você chama o século da volta à escola. Né? Ou século da educação permanente. O que eu chamo em inglês lifelong learning, né? Você vai aprender aprendizado para a vida, né? E, professor, o que o senhor destaca como os principais projetos da BCA hoje? Não, a BCA hoje, nós estamos modificando, nós até tivemos reunião agora de fevereiro a março, havia alguma coisa nova, né? Porque a gente está vendo não só, porque tem coisas individuais que a gente tem que valorizar, o mundo hoje é muito mais individualista, como é que se absorve isso, né? Mas não é só a ideia de palestras abertas, ou vamos fazer isso, mas também alguns seminários mais restritos de pessoas que estão criando essas coisas, novidades, que vale a pena compartilhar. Né? Compartilhar. E compartilhar entre os membros. Aqui nós temos membros recém-eleitos, né? Esses também estão na linha de frente, mas ver como coisas novas que você pode transitar nesse meio de criativo, né? E ver descobrir novas utilidades para esse meio. Então a gente está vendo isso, não só a produção, porque a gente não é uma instituição de pesquisa, né? A gente não é uma universidade, a gente não tem um centro de pesquisa, mas a gente tem que usufruir disso, dessas coisas, e usufruir da novidade que está no mundo prático e usufruir da novidade que está no meio acadêmico, e juntar essas duas coisas e colocar à disposição do progresso da administração. Né? Então, para saber as novidades da BCA, é só acessar o site, né? Vamos acessar o site, sim, vamos ver. Então, para conhecer mais sobre a BCA, é entrando no site, né? Exatamente. Bom, e se você quiser conhecer mais sobre a academia brasileira, da sua ciência, da ciência da administração, você deve acessar abca.net.br. Tem sempre muito conteúdo, muitas novidades, as palestras, os calendários, não é, professor? Exatamente. Então, é mais um site para você acessar, é mais um conteúdo para você ter. E, bom, muito obrigado pela sua presença. Espero contar com o senhor aqui mais vezes. Quando quiser, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui. Prazer enorme. Bom, além do site da BCA, para saber mais, é só acessar cra-rj.adm.br. Afinal, se é administração, está aqui no CRA-RJ. Até a próxima.